O trabalho com as reminiscências é uma tarefa complexa em que nada é esquecido ou lembrado, ou seja, é uma recriação no presente do passado, ou uma reinvenção do passado pelo presente. O que é escrito desse relicário de lembranças está orientado por uma necessidade determinada pelo momento atual, e assim, os supostos lapsos de memória não podem ser considerados apenas como falhas ou rupturas do que se tenta apreender do passado, mas podem, nessa perspectiva, constituir partes do próprio texto. 1, 2, 3. Hoje eu falo sobre a obra Álbum de Leitura, Memórias de Vida, Histórias de Leitoras, da pesquisadora Lilian de Lacerda. Essa obra foi publicada em 2003 pela editora Unesp, com base na tese de doutorado defendida pela Lilian na Faculdade de Educação da UFMG, em 1999, sob a orientação da professora Magda Becker Soares. O objetivo da pesquisa foi compreender como mulheres brasileiras nascidas no século XIX, na primeira metade do século XX, se constituíram como leitoras, tendo em vista as obstruções históricas, culturais, sociológicas sofridas por essas mulheres nesse período. A Lilian vai partir de um corpo de obras memorialísticas de escritoras brasileiras para depreender essa história da leitura das mulheres. E ela vai estudar essa história sob diversos aspectos, tanto as condições de acesso à leitura, como também interlocutores, representações da leitura, lugares de leitura, práticas sociais de leitura, e como essa atividade de se formar leitora se relaciona ou não, expressa ou não uma visão de mulher naquele tempo. É um estudo que vai cruzar a história cultural, né, a história da leitura, especialmente no âmbito dos estudos da educação, história da escrita memorialística, da escrita de si, da escrita autobiográfica, porque esse é um material, corpo documental que vai ser pesquisado, e história das mulheres em geral. E o que a Lilian vai fazer aqui é traçar esse retrato de leitoras e da leitura feita por mulheres nesse período. Bom, a obra se divide em 5 capítulos. O primeiro capítulo tem um caráter metodológico, em que a Lilian vai expor o corpo documental pesquisado, vai fazer uma seleção nesse corpo de livros e vai expor seus objetivos, sua metodologia. Nesse primeiro capítulo, ela vai partir do corpo documental que já tinha sido levantado pela Maria José Mota Viana, nessa obra do Sótão à Vitrine, que eu já comentei em vídeo aqui no canal. Maria José tinha feito um levantamento de 81 títulos. Esse corpo de pesquisa é ampliado pela Lilian, que faz um levantamento de 90 títulos. Desses, ela vai selecionar aqueles em que a leitura é mencionada, e dentre esses, aqueles em que não apenas os livros lidos são mencionados, mas as condições de possibilidade e representação da leitura são apresentados no texto. Dentre esse grupo, que é de cerca de 35 obras, eu acho, em que havia menções sobre as condições de leitura, ela vai então selecionar as 12 obras mais representativas de 3 tipos de escritoras, de autoras, que são aquelas memorialistas que se tornaram escritoras, né, memorialistas e escritoras, mulheres que eram escritoras antes e depois escreveram memórias, escritoras memorialistas, e apenas memorialistas, né, autoras que apenas publicaram obra de memórias. E aí ela pega as obras mais representativas desses grupos, seleciona 12 obras para então conduzir o estudo. No segundo capítulo, a Lilian vai fazer então um perfil tanto dessas 12 obras quanto de suas autoras e vai consultar material extra sobre essas autoras, material de caráter autobiográfico, biográfico. E ela também vai analisar as condições de publicação dessas obras, se houve censura, que tipo de edição essas obras foram submetidas, se há um lapso de tempo muito grande entre a data da escrita e a data da publicação, se outras pessoas estão envolvidas nesse processo de edição, e em que medida isso está ligado com a representação da leitura e da literatura e da escrita nessas obras.
No terceiro capítulo, a Lilia vai então fazer um aprofundamento da trajetória de leitura de cada uma dessas autoras, tal como representada em suas obras, e vai manter o foco nas condições de acesso à leitura, formatos da leitura, era o que? Livros em francês, em outras línguas, publicados, trazidos do exterior, era folhetim, era jornal, qual a forma de acesso a esse material? Era troca com amigos, com o tio, era presente, era na escola. Então, toda essa condição de acesso à leitura e também interlocutores na formação e na leitura dessas mulheres. Então, preceptoras, professoras, parentes, namorados, maridos, pai, irmão, primo, enfim, pessoas que fazem parte de toda essa rede que permitiu com que essas mulheres se formassem leitoras nesse período. No quarto capítulo, a Lilia vai analisar o processo de constituição dessas leitoras para além do seu núcleo mais próximo, do seu núcleo familiar. E ela vai analisar especialmente espaços de sociabilidade nos quais essa leitora foi formada, e também os espaços de circulação desse material lido. Então, serões domésticos, o sarau, o teatro, a forma como esse material circulava, era no jornal, era folhetim, eram os almanaques. Quais os espaços, para além do grupo familiar, que constituíram a leitura, a leitora e a representação da leitura feita por essa autora em sua obra memorialística. Por fim, no último capítulo, capítulo 5, a Lilia vai analisar tanto as práticas de leitura quanto as representações da leitura nas diferentes etapas de vida de uma mulher, na infância, adolescente, como noiva, como mulher casada, como mulher separada, como mulher mais velha. Então ela vai analisar as formas como a leitura se dá em cada uma dessas etapas e como é representada pela escritora, para identificar práticas diferentes em relação a cada uma dessas etapas e formas de sociabilidade particularmente femininas, e se há ali uma diferença, uma inflexão diferente nas diferentes etapas de vida dessas mulheres nesse período, né? Século XIX, início do século XX. Esse é um livro delicioso de se ler e precioso para quem estuda, para quem se interessa por esse tema das escritas de si, mas não só. Quem se interessa por ler aquilo que suas autoras favoritas leram. Então a Lilian faz tabelas, não só com as obras, o corpo completo de obras pesquisadas, como também o corpo mais reduzido das obras analisadas, e os livros, as leituras citadas em cada uma dessas das obras pesquisadas, analisadas. Então é delicioso de se ver. É interessante notar como as mulheres desse período liam predominantemente literatura estrangeira, então há uma lacuna com relação à literatura brasileira, e não só literatura estrangeira em francês, e predominantemente autores, né, homens. Então há uma grande lacuna da literatura brasileira e escritoras mulheres. E é interessante também ver o que elas leram. Por exemplo, uma das obras analisadas é 8 Décadas, da Carolina Nabuco, que eu já mencionei aqui. E a Carolina, naquela obra, cita mais de uma vez uma autora muito lida, inclusive minha avó leu, minha mãe leu, me recomendou, que é a Madame de Ségur, que escreveu em francês. Se não me engano, ela é de origem russa. Ela escreveu um livro, Os Desastres de Sofia, às vezes é traduzido como Sofia Desastrada, não sei. A edição que eu li, que era mais antiga, era Os Desastres de Sofia. E também Meninas Exemplares. Então, parece ter sido uma obra muito amada pela Carolina Nabuco, que a leu em francês, inclusive. Também são livros que eu gosto muito. Enfim, esse tipo de curiosidade talvez pode ser também suprido por essa obra. E é uma obra que é bastante acessível, eu creio. Mas é um livro muito claro, muito direto e muito gostoso de ler. Então, mesmo que você não pesquise essa área, enfim, se você tem interesse pelo tema, recomendo a leitura. Bom, é isso. Eu vou tentar enxugar esse vídeo aqui para fazer um vídeo mais curto. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo livro.